proliferação das doenças. Irmãos, o ser humano ao longo do tempo foi se afastando mais de Deus. Ou seja, geração após geração, o corpo humano foi gradualmente perdendo a sua vitalidade original. Em Gênesis, nós vemos que as primeiras gerações tinham uma vida longa, enorme, mas essa longevidade diminuiu progressivamente ao longo do tempo. As doenças, então, têm sua origem na desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden ainda, que trouxe consequências espirituais e físicas para toda a raça humana. O pecado, por sua vez, interrompeu a harmonia perfeita que havia da criação, sujeitando o homem e o mundo ao sofrimento, incluindo neles doença e incluindo a morte. Contudo, a redenção prometida em Cristo aponta para um futuro em que a criação será restaurada e a saúde plena será finalmente recuperada. Meus irmãos, ao longo da história humana, nós presenciamos o que? A proliferação de muitas doenças. E basicamente podemos classificá-la em duas ordens de existências, tanto as doenças físicas quanto as doenças mentais. As de ordem física, nós temos, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, câncer, dentre muitas outras, que ceifam muitas vidas até os dias de hoje. E as de ordem mental, nós temos Alzheimer, depressão, que gera o suicídio, e diversos outros transtornos que causam demências. Essas outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo. Infelizmente, meus irmãos, muitos são enganados com falsas profecias de cura. Venha que você vai receber, essa vai ser a quarta-feira das curas, a sexta-feira dos elos curadores de Deus, e recebem tantas profecias erradas que acabam muitos deles não procurando o médico e acabam agravando e isso levando a óbito. Romanos 8, 23 vai dizer que nosso corpo ainda não está glorificado. O nosso corpo ainda não está no sentido perfeito. O que significa dizer que nós precisamos sim consultar os médicos, mas é necessário que nós oremos, procuramos o médico quanto seres humanos, quanto corpos que adoecem, mas espiritualmente confiamos na cura do nosso Deus. Então isso não tem nada a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Então não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar especialistas para tratar do que você está passando. Claro, a oração da fé curará o enfermo, mas você precisa entender, o seu corpo ainda não está em perfeito estado de glória, ainda não foi glorificado, portanto, ainda é um corpo frágil e você precisa buscar ajuda, buscar orientação médica e sempre confiando que os médicos são instrumentos de Deus, que os medicamentos são instrumentos que Deus utilizará para trazer a sua cura. Se Ele quiser te curar através de oração, amém, isso vai acontecer. Através de uma imposição de mãos, amém, isso vai acontecer. Mas muitas das vezes é por meio do viés da medicina. Devemos entender que o nosso corpo humano precisa também de remédios. Então não fique caindo por aí nesses charlatões da fé que apenas prometem, mas não fazem nada, porque a cura só pode vir de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o Deus curador. Utilize a sua fé, utilize sempre a sua fé, mas saiba de uma coisa, você precisa fazer a sua parte, procurar ajuda e deixa que quando o homem não consegue resolver e torna tudo impossível, é nesta hora que o Deus dos impossíveis entra em ação para realizar o milagre e realizar a cura. Glória a Deus. Então nós vimos nesse segundo tópico que as doenças tiveram a sua origem na queda, ou seja, elas são uma consequência direta do pecado.